Olha só Porto Alegre, estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e a minha amiga Cássia Zanon, jornalistas que adoram trocar ideias, conversar, debater e até questionar e polemizar através de convidados muito especiais, aqui enfocando as histórias que envolvem a nossa Porto Alegre, justo agora que ela está completando 250 anos de vida. Bom, todos somos personagens dessa cidade, mesmo que temporariamente. Mas quem são os atores dessa longa história? Que encantos tem Porto Alegre? Por que sair e voltar para cá? Quem escolheu viver aqui? Quais são os seus lugares inesquecíveis? E por quê? Isso tudo diz muito de quem somos nós nessa cidade amada, questionada, contraditória, mas defendida por tantos que a conhecem de perto. Está no ar, olha só Porto Alegre. Hoje, recebendo o jornalista Márcio Pinheiro, que além das 1001 histórias sobre a cidade e suas listas, ainda acumula outros talentos, entre eles o de escritor, que depois de biografar o Borghettino, se lançou nas páginas de O Pasquim, para desvendar a história do semanário mais autêntico e debochado do Brasil. Momento de muita reflexão, né? Porque todo mundo agora está querendo homenagear Porto Alegre e ressaltar as coisas legais que a gente tem aqui e até questionar algumas coisas, né? A gente vai poder fazer isso também. Mas eu acho que nada melhor do que as pessoas da cidade, as pessoas nos contarem as suas histórias que são relacionadas à cidade e também fazer um panorama de um pouco dessa história, do que rolou na vida social, cultural, esportiva, jornalística. E o Márcio acumula alguns desses quesitos que a gente tanto precisa aqui no Olha Só Porto Alegre, né, Marcinho? A gente pode começar falando contigo sobre... tu tem uma relação muito estreita com a cidade, mas ao mesmo tempo tu tem aquele olhar da cidade para o mundo, né? Tu tá aqui em Porto Alegre, residência fixa aqui, né? É isso? Sim. Desde quando? Desde sempre. Mas que sempre é esse? Desde 1967, quando eu nasci, e sempre vivi, com exceção de 2 períodos que por motivos de trabalho, eu morei um tempo no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, mas quase toda a minha vida foi feita em Porto Alegre. A vida familiar, a vida estudantil, a vida profissional e todos os lazeres e todas as coisas. Tá, mas tem uma diferença de quem mora um pouco fora de Porto Alegre, não tem? Tem, claro. Porto Alegre tem uma relação muito estranha com seus habitantes. Ora ela acolhe, ora ela manda eles para fora. Então, por questões profissionais, é muito comum em todas as atividades, especialmente a nossa, ligada à comunicação, que as pessoas sintam necessidade de sair. Tanto em busca de uma nova experiência, de novos mercados, que o mercado, sem dúvida alguma, o mercado, por exemplo, de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são muito mais estimulantes do que o mercado gaúcho, quanto por necessidade mesmo, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldade de se recolocar profissionalmente na cidade e acabam tendo que ir buscar essa recolocação, essa busca de nova oportunidade fora daqui. Mas eu não sei se tu concorda, mas também tem uma questão de que quem mora fora volta para cá com um olhar diferente quando volta, né? Às vezes a pessoa fica... Eu noto 2 tendências muito fortes. Uma é a pessoa que sai e aí Porto Alegre vira o inferno sobre a terra. Nada mais presta aqui, bom é só outra cidade. Exatamente. E não quer saber daqui nunca mais, Deus me livre. E tem o outro tipo, entre os quais eu me incluo, das vezes que eu saí e voltei, que é que consegue enxergar o encanto da cidade. E aí entra um pouco do que me encantou no projeto do Olha Só Porto Alegre, que é Porto Alegre é as suas pessoas também. Exato. Né? E cada pessoa tem uma cidade diferente. Óbvio que isso deve acontecer com todas as cidades, mas para quem é daqui isso é muito especial. Perfeito, é verdade. Né? E tu tens, Márcio, que eu sei,
uma relação com Porto Alegre que até é meio folclórica, de que tu tens uma teoria bem curiosa sobre Porto Alegre em relação ao resto do... Eu criei, ou seja, meio por brincadeira e meio acreditando até, que tudo que tem no mundo tem em Porto Alegre, com exceção do metrô. com exceção do metrô, que é de superfície aqui. Aqui nós temos uma coisa mais evoluída, que claro. É o Transurb. Ele elevou o bairrismo a um grau... Mas tu pega... E isso também tem a ver com uma outra característica minha, que até não me orgulho muito de exaltá-la, mas que é uma verdade: eu não gosto de viajar. Tu não gosta de viajar? Gosto. Eu tenho aquilo que o Nelson Rodrigues falava, que chegava, no meu caso, eu chego em Canoa já com uma certa melancolia. Que maravilha! Então, como eu gosto de Porto Alegre, e não gosto de viajar, eu acabo dizendo, e vejo também muitos amigos e muitas pessoas que eu admiro, que se deslumbram com coisas que, se elas olhassem para Porto Alegre, veriam. Mas tem uma livraria antiguinha em Berlim, que é isso. Mas deve ter uma livraria. Óbvio que não deve ter 500 anos, como de Berlim, mas tem coisas semelhantes que as pessoas não descobrem na própria cidade. Daí a tua lista. Daí a minha lista. A minha lista, óbvio, é exagerada, é superlativa, claro. Que mistura o Beira-Rio, que é maior do que Camp Nou, que a Redenção é mais importante que o Central Park, que o Gigantinho, o Arco do Triunfo não fica nada a dever ao monumento do Expedicionário, né? O Veríssimo não fica nada a dever ao Woody Allen. Né? Então, tu pega tanto pessoas, quanto épocas, quanto... lugares e memória, o Ribes não fica nada a dever ao P.J. Clarke, né? Então, tu pode fazer esse tipo... A Ilha do Presídio não fica nada a dever a Alcatraz. Né? Então, eu acho que Porto Alegre tem essas coisas, óbvio que tem dentro disso, tem ao redor disso, melhor dizendo, uma certa implicância que eu tenho com viajar e principalmente com deslumbramento. Me irrita. O deslumbramento é irritante sob qualquer aspecto. A pessoa nunca pega um ônibus aqui em Porto Alegre. Andei de ônibus em Londres. Em Nova Delhi. Gozado. Assim como eu também tenho uma implicância com uma certa... O bairrismo exagerado. O bairrismo exagerado e outra que eu ia falar também, que é uma memória de coisas que as pessoas não fazem mais. Tá? Então, muita gente agora está com saudade da Caverna do Ratão. Que, de fato... tava ali até agora. Eu passava ali, nunca tinha ninguém na frente da Caverna do Ratão. Aqui perto da minha casa. Eu ia também. Eu ia da Zona Sul, né? Ia, prestigiava, comprava os bolinhos, o chopp, aquelas coisas, porque se eu acho que uma coisa é importante, eu tenho que valorizar isso. Seja um estádio, um restaurante, um bar... Um cantor, um ator que vai embora daqui. Então, Porto Alegre tem muito disso. Tem saudade de coisas que foram morrendo naturalmente. Aí, de cabeça, eu me lembro Rádio Ipanema... milhares de TV Com, agora mesmo. Nós três trabalhamos lá. Então, que saudade da TV Com. Mas tu ligava? Não ligava. Pois é, tinha os melhores apresentadores aqui, os programas mais bacanas, modernos das coisas daqui. A gente via a cidade. E a gente se ressente de ter notícias sobre o Internacional, sobre o Grêmio, sobre a Borges, sobre a Beira do Guaíba, sobre o teatro, sobre o cinema, as pessoas que estavam na cidade naquele momento. O Tatá, a Tânia, a Cláudia Nock. Isso eu vejo muito em Porto Alegre. A cidade ela não ama as suas pessoas suficientemente no momento que elas estão aqui. Isso aí eu não estou falando mal da cidade, é uma característica nossa. Eu acho que Porto Alegre é escorpião, né? Nesse sentido. O Caio Fernando Abreu dizia isso, Porto Alegre é escorpião. E o Caio Fernando Abreu, o escritor, ele tinha essa implicância com Porto Alegre. Ele achava assim, os prédios são muito baixos. Eu achava engraçado aquilo quando o Caio me falava, né? Porque eu não tinha ido a São Paulo ainda quando eu o conheci. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entendi. E quando tu chega em Nova York, tu entende mais ainda. Tu entende? Assim, Porto Alegre é uma cidade muito plana, muito baixinha, 3, 4 andares de prédio, não sei no centro da cidade, óbvio. Mas o Caio tinha esse ranço, que depois, quando ele voltou para Porto Alegre, por motivos de saúde, ele até fez as pazes com Porto Alegre, né? Então, assim, é como teve quando o show da Maria Rita. Quando a Maria Rita chegou em Porto Alegre, o primeiro show, todo mundo abraçou a Maria Rita, fizeram as pazes com a Elis Regina através dela. Então, tem essas coisas de Porto Alegre que são muito
nossas, né? São muito características da cidade. E acho que tem muito a ver também da gente estar tão isolado, né? A gente isso geograficamente longe demais das capitais, como diria o poeta. E tem uma questão que hoje talvez não, muitos visitantes de Porto Alegre, pessoal que vem do Rio, de São Paulo, vê essa característica que é vista como uma, vamos dizer, um provincianismo. Nosso, de prédios muito baixos, de uma cidade pacata, porque Porto Alegre, ela se mantém mais ou menos no mesmo tamanho há muito tempo. Exato. Né? Ela é, entre aspas, preservada pelo atraso, né? Vamos dizer assim. Isso é visto por gente de fora como uma qualidade nossa, né? Porque, embora a gente não tenha virado uma metrópole, como São Paulo, como Rio, a gente ainda tem uma qualidade de vida. Tu mesmo falaste outro dia de uma pessoa que quis vir para cá para criar os filhos. Exatamente. Porque achava melhor criar um filho aqui do que no Rio de Janeiro. Exato. Que era mais tranquilo, menos violência. Isso tem. Agora, Márcio, voltando à tua experiência, eu sempre acho que quando a gente sai e volta, a gente enxerga diferente. Claro. Tu optasse por viver aqui, fazer tua carreira jornalística aqui, e isso é bacana, que tu não ficou só virado, voltado para cá. O teu olhar é para o resto do Brasil. Porque uma coisa não invalida a outra. Né? O fato de eu ter esse aspecto provinciano, digamos assim, de gostar muito de Porto Alegre, de não gostar de viajar, ao mesmo tempo me dá uma curiosidade por conhecer as outras coisas pelas mais variadas maneiras, né? Pela literatura, pelo cinema, pela música. Então, e hoje, mais ainda, com toda a tecnologia, tu pode ter acesso a todas essas coisas. Pode ir ao museu. Pode ter amigos fora. A gente tem amigos fora daqui. Exato. Não é, né? Mas o que eu acho bacana na tua versão das coisas é que quando tu vai fazer, o Márcio é um excelente biógrafo. Isso eu posso dizer para ele, já disse, mas digo aqui para todo mundo ouvir. Ele é um ótimo biógrafo. Aliás, tu e o Arthur Faria. O Arthur Faria tem um jeito para escrever, e tu escreve muito bem sobre uma pessoa. Quando tu te debruça sobre uma pessoa, tu vai ao fundo daquela pessoa, então tu vai na alma, nessa alma porto-alegrense da pessoa, que isso é bacana. Mas também quando tu escreve de fora, eu vou dizer, eu estou lendo o livro, continuo lendo o livro do Pasquim, e parece que tu trabalhou lá no negócio, parece que ele conhece essas pessoas, e a gente começa a conhecer. Claro, para nós são personagens muito emblemáticos da vida cultural brasileira, né? Mas para ti, parece que tu meio que te adona um pouco da alma dessas pessoas. Esse trabalho, de certa forma, foi uma consequência natural. É um assunto que eu domino e que eu estudo, que eu me interesso de maneira natural, assim, nunca foi uma coisa metódica, eu tenho que... Esse trabalho é o Rato de Redação, SIG e a História do Pasquim, que o Márcio Pinheiro acabou de lançar aqui em Porto Alegre, e que no dia 31 de março, no Rio de Janeiro, a livraria Argumento vai estar fazendo esse lançamento com o Márcio autografando, certo? Continua falando. Não, e aí, como eu estava dizendo, foi um processo natural. Eu gostava sempre da história, eu gostava dos personagens e achava que tinha uma certa facilidade para compreender aquele momento e colocar isso em forma de livro. Acho que fui feliz até agora. É que eu acho que tu tem particularidades, assim, tu tem amizade com pessoas que eram ligadas também, e aí tu te utiliza e não por acaso disso, também, e não por acaso, claro. Porque, tanto pelo meu interesse quanto pelas condições, tu vai te aproximando naturalmente dessas pessoas. Exatamente. Né? Eu, como jornalista, tendo trabalhado no Rio, tendo interesse pelo tema, é natural que eu fosse me turmando, conhecendo, e aí uma coisa leva a outra. Né? Então, é um caminho natural. Para quem gosta, quando tu te envolve com um trabalho que tu já tem um gosto prévio, já fica mais fácil. Claro, fica mais fácil. E hoje a gente tem a questão da tecnologia também, que acaba nos aproximando das pessoas que antes ficavam muito distantes de nós, né? Exato. Como é que foi o teu uso das redes sociais, por exemplo, na construção desse livro? Tu falaste com pessoas envolvidas com o Pasquim, porque ele é uma biografia do Pasquim que tu fizeste falando com pessoas ou lendo o Pasquim? Lendo. A minha ideia sempre foi fazer um negócio vinculado ao jornal. Embora fosse um jornal rico em personagens, Tarso de Castro, Milor Fernandes, Luiz Carlos Maciel, eu queria contar a história do jornal. E, obviamente,
No momento que eu falo isso, eu tenho que falar dessas pessoas. Lógico. E no momento que eu falo dessas pessoas, eu tenho que falar do momento histórico. Né? Então, foi uma época de ditadura, de tortura, de perseguições, mas, ao mesmo tempo, foi uma época de uma riqueza criativa e jornalística, para ficar no nosso foco, muito forte. Vale lembrar que, pouco antes do Pasquim, o Pasquim é de junho de 69, pouco antes, um ano antes, foi lançada a Veja. Na época, uma revista muito importante, comandada pelo Mino Carta. Pouco antes, foi lançado o Jornal da Tarde, que inovou o processo gráfico, o uso de fotos, comandado pelo Murilo Felisberto. Então, no momento que eu estou contando uma história bem específica, é preciso também ter um olhar geral, né? Então, recuperando o Pasquim, eu recuperei também um pouco daquela contracultura, da vida no Rio de Janeiro, da vida no Brasil, e de como o Pasquim, sendo um jornal de bairro, um jornal que surgiu com uma cara muito vinculada a Ipanema, se tornou uma referência nacional. Porque aí, voltando ao nosso início da conversa, né, ao provincianismo, de certa forma, todos nós somos provincianos. Claro. Né? E o teu provincianismo pode encontrar um provincianismo gêmeo em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte. E foi isso que o Pasquim fez. O Pasquim mostrou que tinha várias Ipanemas pelo Brasil. Uma Ipanema em Porto Alegre, uma Ipanema... E que era interessante, essas histórias são interessantes. E as pessoas queriam se identificar. As pessoas se identificavam com aquelas gírias, com aquela atmosfera de beber uísque, ficar até tarde teorizando sobre um filme, de ter uma vida social intensa, uma vida cultural intensa. Isso aí existia, pelo jeito, como o Pasquim flagrou, em vários focos Brasil afora. Ele acabou resumindo tudo isso e mostrou a contracultura que estava aparecendo, o underground, aquela coisa toda, né? Então, isso que eu acho legal. E, lendo o teu livro, eu consigo meio que te ouvir, assim, falando. Claro, a gente se conhece, o quê? Mais de 30 anos, por aí. Mas eu te ouço e reconheço esse teu lado biógrafo, assim, que tu tem essa coisa muito... Tu sabes de quem tu está falando, na hora certa. E eu vou te dizer, eu confesso a minha total ignorância de alguns assuntos, não da existência, mas de como falar isso. E ele sabe encaixar na hora certa, assim. Sim. Isso é muito legal. Dá um trabalho danado, né? É isso que eu queria saber. Não pense que... Pois é. Claro, tem uma certa disciplina aí, porque, na verdade, é uma junção de duas coisas. É uma junção de um gosto pessoal com uma disciplina pessoal também, que resulte num assunto que interesse o maior número de pessoas. E qual a diferença, que eu acho que vai dentro dessa linha do que tu está falando, fizeste a biografia do Borghetti, né, outro porto-alegrense, né, e ele é de Porto Alegre, né? Do Borghetti, e fizeste a do Pasquim. O que diferencia as duas, além, claro, de um ser um jornal e outro ser um gaiteiro? Mas, mas no sentido de trabalho, porque a do Borghetti foi um trabalho encomendado, acertado, e a do Pasquim também foi? Não, a do Borghetti foi encomendada pelo próprio Borghetti, pelo irmão e empresário dele, Marcão Borghetti, que foram procurados por uma editora que tinha interesse em fazer uma biografia, porque aquele ano o Borghetti completava 50 anos, e eles tinham interesse em deixar esse registro. As diferenças. Primeiro, eu pautei muito o livro em cima de entrevistas. Eu fiz mais de 50 entrevistas para o livro do Borghetti, principalmente com o próprio Borghetti, que, por ser um personagem muito rico e vivo, né, ele mais complicado ainda. Exatamente. Então, eu fiz um acordo com ele em duas linhas. Primeiro, me conta tudo e depois a gente decide o que entra e o que não entra. Eu tinha que ter uma total confiança dele em mim e eu nele. E segundo, diz, vamos te usar como fio condutor. Tá? Porque vocês podem imaginar quantas pessoas deram a primeira gaita para o Borghetti. Né? Todo mundo nessa hora, hora é pai da ideia, né? Porque um músico bem sucedido, interessante, né? que fez sucesso muito jovem, todo mundo quer se atrelar a isso. Claro.
né? Então, o próprio Borghetti me serviu como filtro. Mas, isso não é bem assim. Né? Então, isso é uma coisa boa. Tá? Então, obviamente, eu ia muito pelo olhar dele, pelo caminho que ele me indicava. E também havia um certo interesse meu geracional. Embora eu seja uma pessoa totalmente urbana, nunca tive veleidades campeiras, né? De querer morar numa fazenda. Consigo imaginar. Mata cavalo. O povo de a cavalo. Mas eu, pela proximidade com o Borghetti, que é da minha geração, né, 4 anos mais velho do que eu, e que nisso diferenciava de mim, era um porto-alegrense, mas que gostava de uma vida campeira. O Borghetti também é um exemplo de uma coisa que não deixou a muitos de nós infensos, que foi aquele nativismo que surgiu em Porto Alegre nos anos 80. Mas o nativismo... Nesse sentido, esse tal de Borghetinho é um livro extremamente porto-alegrense que conta muito da história de Porto Alegre, né? Ele é um personagem muito importante que o Borghetti encarnou, né? Que é o novo gauchismo. Exato, o neonativismo, né? Que era um nativismo de cabelo comprido, de camiseta. De bar, de noite, de lá ver ele tocar, a gente ia, né? Não, e os bares lotavam. Aquela geração ali da Cidade Baixa, tinha... Gente, não tem ninguém mais antinativista do que eu. E tu ia comer comida de panela. Total, era amigo de todos eles. Isso ia ter uma bombacha. Não, isso eu não tinha. Eu também. Eu era hippie ainda nessa época. Eu também, eu não cheguei a ter bombacha, mas gostava de comer aqueles espinhaços de ovelha. Eu adorava a música. Tu não era nascida ainda. Mas eu gostava da música dele, a inovação que ele era, a inovação que o Borghetinho era. E nisso ele foi revolucionário. Primeiro que ele não negou o seu passado. Ele elogiava todos aqueles Nico Fagundes, Paixão Cores, Barbosa Lessa. E segundo, ele dava uma nova cara àquilo. Ele é o que o Piazzolla foi pro tango, né? Exatamente. Nosso ativismo. Dá para usar Porto Alegre com o mundo. Ó, Porto Alegre aí, ó. Piazzolla. Temos tudo aqui em Porto Alegre, gente. Aliás, o pessoal pode mandar mensagens. Pode. O que tem, a gente vai acrescentar na nossa próximo. E finalizando a resposta para vocês, o Pasquim foi o contrário disso, né? Primeiro que eu optei por não fazer entrevista. Eu queria fazer um livro sobre o jornal. Em cima das matérias, dos personagens. Nesse ponto é perfeito. E, obviamente, tinha que contar a história dos personagens. Tarso, tanto diretamente ligado, Tarso, Milor, Jaguar, quanto os personagens periféricos que eram riquíssimos. Leila Diniz, José Leogói, Hugo Carvana, Nara Leão, Caetano Veloso, por aí vai. E depois da fase que o Pasquim teve uma participação política mais ativa, Brizola, Teotônio, Tancredo, Ulisses, tudo aquilo que marcou aquele Brasil do final da ditadura e volta do... Comprar e ler o Pasquim era uma resistência naquela época, era um gesto revolucionário, né? E assim, ó, que tu te lembra, qual é a história mais, assim, bacana, mais engraçada, assim, que tu te lembra dessas histórias todas? Claro, tem milhares, mas tem alguma história que te marcou mais, assim, no que tu estava relendo e revendo? Porque tu tem toda a coleção do Pasquim, né? Que tu compraste de uma pessoa. Bom, a que me marcou mais é a durabilidade, né? Quase, acho que, digo sem medo, que 70%, 80%, se tu for ao acervo do Pasquim, que está todo ele na Biblioteca Nacional, tu pode ler 70%, 80% das matérias com prazer atual, genuíno, né? Porque pode ter envelhecido no tema, mas não envelheceram na forma. Até porque eles inovaram na linguagem. Não, a forma das entrevistas deles são muito boas. Os textos, as críticas, as pequenas dicas que eles davam de bar, de restaurante. O que hoje qualquer publicação faz. Exatamente. Nasceu ali, né? Nasceu ali, né? Eles revolucionaram o jornalismo brasileiro. Então, a maior contribuição foi essa, foi a perenidade. É um jornal que, nesse sentido, não envelheceu. Né? Algumas coisas, obviamente, envelheceram, os personagens, a linguagem, o politicamente correto. O contexto histórico era outro. Né? A questão do machismo, da homofobia, era uma coisa que fazia parte daquela sociedade. Mas não era agressivo, né? Era até meio engraçado, era uma forma Tem uma entrevista que o Jaguar faz, que o Pasquim faz com uma ativista negra
norte-americana, uma Sim. socióloga, Que ele antropóloga. foi bater na porta dele lá. Bateu na minha porta aqui na redação e entrou uma negrona e 2 crioulos do lado dela. Meu Deus do céu, imagina isso. Tá, mas isso aí na época não tinha era maldade, natural, né? Não tinha claro. maldade, claro. Hoje em dia não se fala mais nada disso. Ok, claro. A famosa capa, todo paulista é bicho. Mas eu E aí tu olhasse bem de perto, todo paulista que não gosta de mulher é bicho. Hoje seria inviável. Lógico. Não está se questionando isso. Sem contar que as pessoas que faziam pessoalmente, elas eram pessoas progressistas, né? Os jornalistas que estavam lá, que eram praticamente todos homens, só tinha a Marta Alencar, né? Eles eram pessoas progressistas, eram pessoas da área cultural do Rio de Janeiro, ou seja, não tinha nem como serem pessoas reacionárias. Sim, todos de oposição ao governo. Que naquela época só tinha 2 lados mesmo. Exato. Arena e MDB. Não dá para tu ser do outro lado. Então tu era só de um lado. Exato. Isso era uma coisa mais fácil. Que hoje em dia não está fácil. Não tá. Tanto é que quando veio o pluripartidarismo, PDT, PT e PMDB, como grandes partidos de oposição, o Pasquim rachou. Que aí houve uma ala que foi para o PT, uma ala minoritária, e a ala majoritária se dividiu entre o PMDB e o PDT. Que daí já começam as patrulhas, né? As patrulhas, e aí já complica para aquele povo, porque aquele povo era um povo mais low profile. O Pasquim entrou muito na campanha do Brizola, e aí, obviamente, teve o bônus e o ônus, né? Ficou muito identificado com o Brizola, com o PDT, e isso, depois de determinado momento, acabou afetando a vida do jornal. E tu acha que aqui em Porto Alegre as pessoas liam o Pasquim, chegava até aqui, as pessoas tinham essa... Sim. Eu me lembro, eu era criança, me lembro que na minha casa era comum, né? E, como eu te falei no início, havia várias Ipanemas pelo Brasil. Então, o Pasquim era lido aqui em Brasília, em Salvador, em Goiânia, qualquer grande cidade, qualquer cidade que tivesse esse pensamento universitário, de classe média, de formação superior, de interesse por cinema, por literatura, por jornalismo, acabava se envolvendo com o Pasquim. O que eu noto é que todo mundo que tem mais de 40 anos, tem alguma história desde a sua infância com o Pasquim, né? Na minha família, por exemplo, a gente brinca que o Pasquim parecia um chimarrão, porque daí tinha o tio que ia lá e comprava, aí ele lia, passava para o outro, ficava trocando, passando de mão em mão. Era um jornal que era lido por todo mundo. Outro aspecto comportamental que morreu, né? As primeiras pessoas comprar em banca. Primeiro comprar um jornal. Comprar um jornal de Começa papel. por aí. Em banca. Para não botar para o cachorro fazer xixi. Não havia assinatura. Né? E como deviam vir poucos exemplares para Porto Alegre, tinha muito isso aí. De passar para um irmão, para um amigo, para uma namorada. Tinha esse circuito. O meu exemplar era lido por várias pessoas. E falando nessas coisas de o que tem no mundo tem em Porto Alegre. Por exemplo, eu tenho naquele livro, no outro livro que eu tenho sobre o Pasquim, a entrevista do Madame Satã. Nós tivemos aqui em Porto Alegre a Nega Lu. Exatamente. Que era a mesma maldição, mas é uma maldição, assim, meio cor-de-rosa, que ele era meio da faquinha, mas era um cara que era bailarino, cantava muito bem. De bom trato. Né, de bom trato, mas era de lua. Não tinha o prontuário de Madame Satã. Não tinha o prontuário de Madame Satã, mas tinha vida marginal. Né? A Lu tinha uma vida marginal. Mas tem em Porto Alegre. Viu? Isso eu estou começando a prestar atenção agora. Tá vendo? Sempre tem. E tu vai agora te pegar. Agora eu vou começar a pensar nisso. Fazendo esses acompanhamentos. Eu me lembro, eu fui para Paris, já que nós estamos nessa... Não estamos com Saindo vergonha de Porto do Alegre. ridículo, né? E eu fui conhecer Montmartre. E quando eu desci, era calor. Né? Era agosto em Paris. Em Paris janeiro em Porto Alegre. Aquele calor insuportável no metrô, né? Devia estar, sei lá, 98 graus debaixo da terra. Quando eu saí, o pedaço que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, saí na Assis Brasil. Que horror! No momento que eu saí então, ou seja, entendeu? Também tem. Eu não me lembro o nome daquela igreja que tem na Assis Brasil, mas foi onde eu me senti ali. Cristo Redentor, por ali? Não, é uma outra, um outro pedaço lá, não me lembro.
Porto Alegre merece ser lembrado, eu acho sempre por isso, sabe, pessoal? Por isso que eu tive essa ideia, convidei a Cássia, que veio nessa loucura, embarcou na minha loucura, não sei até quando. A loucura é tu de me chamar, isso sim. Porque a gente queria falar sobre, mas tu me desse esse toque, assim, eu acho que a gente tinha que falar com as pessoas daqui. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque a gente tem que resgatar essas pessoas. É que nem o resgate do Pasquim. Quanta gente que está se perdendo. E está se perdendo essas coisas, então, né? E outra, tem os porto-alegrenses que não são daqui, né? Sim, muita tem gente. O que eu acho assim, a gente também tem que falar com as pessoas que são de fora e que tem alguma conexão com Porto Alegre. E é muito engraçado, porque às vezes eu conheço um estrangeiro que mora aqui e eu fico pensando, por que ele veio para Porto Alegre? Outro dia também, eu conheci eu achei o sotaque de um frentista diferente, perguntei para ele de onde ele era antes da Argélia. Eu já estava meio constrangido de ter feito a indelicadeza de perguntar para ele de onde ele era, mas eu fiquei louca para perguntar, mas por que tu veio para Porto Alegre? Tem Rio, tem Florianópolis, porque tu vê, a gente tem um pouco dessa coisa, né? Por que alguém que não é de Porto Alegre veio para Porto Alegre? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que descobrir. E outra coisa é que nós talvez sejamos a primeira geração nascida em Porto Alegre, né? Porque quase todos nós, eu sou capaz de apostar, que é o teu caso também, teu pai e tua mãe são no interior. Sim. Então, era muito comum pessoas virem de Rio Grande. Minha mãe é de Cachoeira e meu pai era de Santana do Livramento. Meu pai de São Borja e minha mãe de Rio Grande. Minha mãe de Maquiné, meu pai de Sobradinho. Tu vê? Nada se repete, né? É incrível isso. Então, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Teve um estudo na URGS, uns anos atrás, que comprovou isso aí, que é dificílimo encontrar porto-alegrense, filho de porto-alegrense. Assim, claro. Uma geração acima dos 40, 50 anos. Sim, é certo. Hoje, uma geração de 10 anos, 12 anos, obviamente, deve ter bastante. E Porto Alegre mudou para melhor, na tua visão? Sim, algumas coisas não. E nem falam num certo saudosismo, como eu queria ter. O Ocidente como era antes. A Rua da Praia. Não. É uma decadência natural de qualquer metrópole mundial. Eu sou porto-alegrense, me criei em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, assim, a minha memória infantil de Porto Alegre é uma memória de férias. Eu acho que eu era uma das únicas pessoas que vinha passar as férias em Porto Alegre. Dos 6 aos 16, eu passava as férias de verão em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, porque a minha família toda estava aqui. Então, tipo assim, eu passava, sei lá, alguns dias na praia, no nosso maravilhoso litoral, né, ali, Albatroz, onde minha família tinha casa, Mariluz e tal. Mas a gente tinha essa expectativa de vir para cá, passar o verão. Né? Ou seja, não tinha ninguém na cidade. Para nós, Porto Alegre, para nós crianças, eu e minha irmã, Porto Alegre era uma cidade quase deserta, porque era a cidade que a gente vivia. Eu voltei para cá no final da adolescência e uma coisa que me marcou muito quando eu vim para cá de São Paulo é que tinha uma vida cultural muito efervescente daqui. Teatro, música, cinema. E eu era fã dos Engenheiros do Havaí quando eu vim para cá. Eu sei que o Márcio foi entrevistado, mas a nossa proposta é um pouco essa também. Né? Deixa ele para lá. Só para explicar para as pessoas que eu não estou sendo tão mal educada assim. E é que faz sentido. E então eu acho que o que se perdeu, hoje eu vejo. Claro, nós temos 2 anos de pandemia aí, mas parece que a nossa cena cultural ela mexe menos com o público do que antes. Não é nem o problema da cena, a cena existe, mas o público parece que se envolve menos. Provavelmente tem a ver com a tecnologia, eu acho. Eu posso falar de ter vivido dentro da cena dos anos 80, né? Que a gente era reconhecido na rua. Exato. A gente dava entrevista na televisão, a gente fazia teatro. Então, aí fazia um comercial, fazia uma coisa ou outra, fazia cinema. Eu não fiz cinema, mas a Luciene fez cinema, o Zeca Kichalowski fez cinema, a Irene Britsky, muita gente de teatro fez cinema e ficou conhecido. E tinha uma cena Ney Lisboa, o Nenhum de Nós, o Zé Adão Barbosa, Cleito Cledir, Adriana Calcanhoto, sabe? Luciana... A Lu, aquela cantora, e toda Araújo Viana, toda a história, o Iabê, a história do Iabê, que é maravilhosa. Então, assim, existia mais, eu acho que nesse ponto eu volto porque eu perguntei para o Márcio. Eu tenho um pouco esse saudosismo, não é doentio, mas dessa cena. Mas eu acho que aí tem outro aspecto importante, Ivan.
existe um saudosismo na nossa cabeça, né? Tu, na verdade, Nós tu não éramos tem jovens. saudade daquela Porto Alegre. Não. Tu tem saudade dos teus 30 anos. Não, claro, eu era jovem, 30 tinha anos cabelo. faz 5 anos, né, Ivan? Uhum, sim. Mas eu tinha cabelo, né? Aí, tá, fica tudo Então, melhor na vida da pessoa. Quando a pessoa tem cabelo. É possível que tudo toda isso, vida. é possível que tudo isso que a gente esteja falando ainda exista. Exista uma cena Claro que existe. ligada ao teatro, à Não, música. existe, eu acompanho e tudo. Claro. Mas não é assim, não tinha como a Cássia falou, é a proximidade das pessoas, aquilo. E eu era uma pós-adolescente, eu tinha 19, 20 anos, e me chamava a atenção que nas peças que eu ia, tinha gente de todas as idades. Tudo. Sabe? Tudo. É uma coisa, uma misturança. Eu não vivi para ver o IAB, mas pelo que eu vejo, ia gente muito jovem, iam pessoas mais velhas. Todo mundo né? ia. E hoje as coisas são muito nichadas. Eu não acho que seja exclusividade de Porto Alegre, eu acho que isso é uma coisa... Isso é uma coisa cultural, universal. Né? Que as pessoas meio que não se misturam, mas eu tinha essa sensação que Porto Alegre era uma cidade mais misturada do que a experiência que eu tinha em São Paulo. Até porque, como era menor, como o Márcio falou, era um lugar menor, e a gente fazia aquilo acontecer. A gente fazia divulgação no BRIC, que é da Redenção, tu entende? A gente tinha as televisões que davam muita força para a gente, entende? Então, volta e meia acontecia alguma coisa que englobava todo mundo. Quando vieram fazer o Tempo e o Vento aqui em Porto Alegre, a primeira versão do Tempo e o Vento, todo mundo foi fazer o Tarcisão, todo mundo foi fazer teste lá na RBS TV. Aí a gente tinha Alice Urbim, Gilberto Perim, pessoas do nosso lado, entende? Sim. Então a gente fazia muita coisa legal por aqui, assim. Então, desse momento, eu tenho uma ótima recordação da cultura gaúcha, sabe? Porto-alegrense. Então, acho que é mais ou menos por aí, que Porto Alegre me tem esse encanto ainda, sabe? Me tem por aí. Porto Alegre me tem por aí. Bom, gente, eu acho que nós estamos chegando quase ao fim do nosso papo aqui. Por mim a gente continua. Eu também, mas aqui, ó... O Márcio foi embora, porque tá quieto. Não, o Márcio está aqui. Mas eu queria convidar todo mundo também para assinarem o nosso canal do YouTube, darem os likes lá e mandar mensagem para ver o que vocês estão achando, se vocês gostam desse tipo de assim, essa abordagem que a gente quer dar sobre a cidade e também algumas dicas, sugestões, porque a gente quer trazer aqui gente tão bacana quanto o Márcio, né, Cássia? Tem. Eu acho que tem, procurando bem. Cima, né? Isso eu sinto saudade de Porto Alegre demais, Márcio Pinheiro. Meu Deus do céu. Para poder conversar, trocar ideia. Uma coisa também, eu acho que quando tu estava me convidando, né, Ivan, eu tenho... Quem me conhece sabe que eu tenho uma implicância com uma expressão que é com todo respeito. É maravilhoso. Né? Eu acho assim, que se a pessoa vai falar respeitosamente com a outra, ela não precisa avisar que ela vai falar com todo respeito. Então, se alguém chega para mim e fala assim, Cássia, com todo respeito, eu já sei que ela vai me esculhambar. Né? Mas então o que eu queria dizer é o seguinte: deixem os retornos, os feedbacks para nós, com todo respeito. Pode faltar com respeito, porque a gente quer ouvir. Até pode, não sei. Claro que a gente quer que adorem, claro que a gente quer que adorem, exatamente. Mas assim, nós estamos começando, a gente está aberto para mudar. Nossa ideia é essa: é ter um lugar em que a gente possa falar sobre Porto Alegre. Nós somos apaixonados por Porto Alegre, mas a gente tem noção que podemos melhorar, temos que melhorar. É como diz o Márcio, tem coisa a descobrir também. Exato. Então a gente tem que descobrir e redescobrir personagens. Acho que Porto Alegre é muito isso, as pessoas que fazem Porto Alegre. Por isso que eu tenho amigos, se eu queria falar sobre isso, que moram fora daqui e que têm uma profunda ligação com Porto Alegre. Então, as pessoas dizem assim, mas o que tu gosta tanto em Porto Alegre? Eu adoro ir no BRIC, eu adoro circular ali pelo Bonfim, eu adoro ir no Iberê Camargo, ver o pôr do sol, não sei o quê. Então, as pessoas têm uma ligação engraçada que, às vezes... Eu, por exemplo, eu fui conhecer a Orla há poucos dias atrás, nunca tinha ido lá na Orla. Assim como tem milhares de cariocas que não conhecem o Bondinho. Também tem isso, né? Então, não tem muitas coisas que só turista faz. Mas eu acho que o gaúcho ele vai à Orla, o gaúcho vai no BRIC da Redenção, claro. Né? Gosta da feirinha ecológica, aquela dos sábados de manhã, com o seu chimarrão, ostentando o chimarrão. As pessoas não carregam o chimarrão, elas ostentam o chimarrão. Eu, às vezes, me questiono, será que a pessoa está tomando aquele chimarrão? Toma. Eu não consigo caminhar e tomar chimarrão. Não, mas aqui as pessoas sabem fazer isso. Aqui, né? Eu acho que a minha infância foi defeituosa, porque eu fui criada fora. Tu não tem
tem isso aí, né, cara? Tu toma chimarrão, Márcio? Não, quer dizer, tomo Se te dão. se eu for, exatamente. Se me Não servem, eu tomo. não tenho o hábito de preparar, não, mas obviamente. Mas a tua família é uma família de gaúcho. Teu pai era um cara conhecido. Mas também era bem Vicente Pinheiro, ele tomava o chimarrão? Quase como eu, assim, de maneira casual. Também não tinha o hábito de preparar. Mas churrasco, eu sou. Churrasco, sim. Uma coisa que eu queria falar com vocês antes da gente terminar. Em casa, por exemplo, na minha casa, o meu padrinho, ele era um homem de rádio. Então, ele tinha todos os últimos discos, todos os últimos lançamentos. Ele trabalhou depois em gravadoras e tal. Ele foi, o José Delia, ele foi locutor comercial do Clube do Guri, então ele conheceu a Elis menina e tal, e tal. Então, em casa, a gente teve muito, lá na minha casa tinha o Correio do Povo, todo mundo sempre leu muito. Na casa de vocês, uma casas gaúchas, o que tinha de incentivo a abrir esse olho para ver Porto Alegre daqui para cima? Eu vou falar, antes do nosso entrevistado, eu tenho uma questão contrária, né? Que quando eu tinha 6 anos, nós fomos para São Paulo, minha família foi para São Paulo. E aí, meu pai e a minha mãe, eles tinham algum receio da gente deixar de ser gaúcha. Então, assim, ele comprava todos os discos gaudérios que havia no mundo. Quando saiu a gente tinha uma fita cassete do Rock Grande do Sul, tu te lembra? Lembro, claro. Aquilo eu ouvia, eu fazia todos os meus amigos pré-adolescentes ouvirem em Sorocaba, no interior de São Paulo, todo mundo sabia quem era Cascaveletes, meus colegas, Replicantes, porque TNT. eles ouviam na minha casa a fita do Rock Grande do Sul. Cleito Cleidir, Borghetinho, enfim. Só que ele também comprava todas as lançamentos. Califórnias, todas. Quando a gente voltou para cá, em 91, tudo foi guardado e nunca mais foi ouvido. Olha que engraçado. Aconteceu uma coisa muito... A literatura, sim, a literatura sempre foi muito forte, mas aí nem tinha uma diferenciação autor gaúcho, não. A música era uma coisa que fazia mais isso, né? E até a gente estava falando outro dia sobre a Luciane Adami, né? Às vezes a gente ligava na TV Cultura só para ver o sotaque dela, né? Isso eu me lembro. Então, assim, para nós, porque a gente morava fora, era uma questão tipo de manter o território, manter uma cultura. Era como quando a pessoa vai para outro país, continua falando português em casa, lá a gente ouvia música gaúcha que era para manter essa conexão. Tá, e na tua casa, Márcia? Também, tinha muita coisa, sempre tive acesso a jornal, TV, material de... Os teus pais eram bairristas? Não. Eu acho que nisso nós somos meio parecidos, eu sou meio parecido com eles. A minha mãe não gostava muito da cidade. Minha mãe tinha essa saudade de Rio Grande. Olha que revelação, hein? A cidade da infância e da adolescência dela. Ela tinha essa memória, que era isso que eu estava flagrando em ti, assim, que é uma memória da juventude, de uma idade muito boa, que podia ser Rio Grande, Bagé, Pelotas, Uruguaiana, Recife, Salvador, sei lá. É uma saudade específica de uma idade, de um período muito feliz da vida. Mas todos tinham uma identificação com Porto Alegre, acabaram, meu pai e minha mãe se conheceram aqui, se casaram aqui, viveram e fizeram carreira profissional aqui, e tinha todo esse envolvimento, principalmente por serem duas pessoas que circulavam muito, que eram de profissões com bastante trânsito, e, obviamente, desde pequeno eu tive contato com isso, com jornalistas, com pessoas ligadas ao teatro, música, à produção cultural e social de Porto Alegre. Certo. Porque Porto Alegre tem muito isso, né? Tem aquela coisa de preservar as suas coisas, mas eu tenho muito essa memória, assim, de gente de fora daqui, o tempo todo gente de fora, informações de fora. Eu não sei se isso, claro, hoje em dia é muito mais fácil, né, de tu ter essas informações, estão na palma da tua mão. O professor Leite, professor emérito da URSS, de 89 anos, que merece ser entrevistado aqui. É mesmo. É verdade. O professor Leite pegou uma fase áurea do teatro gaúcho, ali pelos anos 40 e 50, da qual ele diz que Porto Alegre se favoreceu de viver num meio termo,
porque era entre Rio e São Paulo e Buenos Aires e Montevidéu. Uhum. Então, as companhias, na época que tinham maior dificuldade de locomoção, eram meio que obrigadas a parar em Porto Alegre. Uma paragem em Porto Alegre. Então, ele viu todos os grandes nomes do teatro, Bibi Ferreira, sim, Procópio, Henriette Morinot, Eva Todor, todos esses fizeram temporadas em Porto Alegre, ficavam 5, 6, 7, 10 dias em Porto Alegre. Óbvio, isso se perdeu. Hoje, nem as companhias precisam obrigatoriamente passar da frente direto do Rio para Buenos Aires, claro. E muito menos precisam ficar. Podem fazer o espetáculo de manhã e na manhã seguinte ir embora. Então, diminuiu esse fluxo, talvez, de atores que vinham, e companhias que vinham de São Paulo, Rio, mas criou-se um outro tipo de relação. Aí é porque se criou um outro tipo de relação com o teatro, com o consumo cultural. Certo. Bom, agora sim estamos chegando no fim, né? Vamos encerrando por aqui. Márcio, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo livro, mais uma vez. Eu vou terminar de ler. Eu estou lendo a conta gotas. Pode um negócio desse? Eu estou economizando, né? Senão tu acaba e volta e lê tudo de novo. Exatamente. Cássia, obrigado. Obrigada, querido. Espero que não te arrependa. Não vamos arrepender. E, acompanhe o nosso próximo, olha só, Porto Alegre, porque a gente vai trazer mais uma pessoa muito especial para contar sobre a sua vida ligada a Porto Alegre. É Porto Alegre pro mundo, hein, gente? Não é tão pertinho assim. Um abraço e até a próxima! Olha só, Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.